point. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Unbelievable! Se o Chelsea é atualmente o que é devido aos grandes reforços que os Blues contrataram na era Premier League. Então, por isso, o programa dessa semana é uma homenagem aos 5 melhores reforços da história do Chelsea na era moderna do campeonato inglês. E pra gente executar essa difícil missão aqui, que eu sei que não foi fácil, eu conto mais uma vez com o meu grande amigo e analista Breno Mauro. Brenão, seja bem-vindo a mais um programa. Fala, Julião. Fala, amigos ligados no podcast PL Brasil, edição número 46. Pois é, vamos falar sobre as 5 maiores contratações do Chelsea na era Premier League. Não tem muito o que fugir, são 5 nomes que entramos em consenso e acredito que vai ter um bom debate para falar sobre esses nomes. Chelsea que conquistou 5 campeonatos ingleses na Premier League depois da era moderna da competição. E mais uma vez, pela 4ª vez, meu grande amigo, meu grande companheiro de faculdade, ele que é editor-chefe do Chelsea Brasil, um cara que sabe tudo sobre os azuis de Londres e eu amo de paixão, vou falar pra vocês. Lucas Sanches, seja bem-vindo a mais uma edição, meu caro. Você sabe, né? É um prazerão ter você aqui no nosso podcast. Grande Júlio César, lindas palavras, muitíssimo obrigado por mais um convite. Sempre um prazer estar com a galera do PL Brasil, com você, com o Brenão, nosso parceiro. E vamos que vamos, querido, falar mais uma vez do maior de Londres e da Inglaterra. Ah, gostei, hein? Maior de Londres. E aí, pessoal? Aqui é assim. E ó, lembrando, de novo, Capa não está aqui. Calma, pessoal, calma. Capa não saiu do podcast, a gente não demitiu ele. Ele tá na Inglaterra ainda. Não foi demitido ainda. Sanches tá tomando Chinelando. o lugar dele aí, ó, comendo pelas beiradas, mas ele tá lá na Inglaterra. Ele vai nos ouvir e já fique atento aí, Capanema. Esse negócio de viajar pra Inglaterra dá problema, querido. Dá problema, o Sanches aqui no Brasil, ó, tá de olho. Mas ele volta essa semana e no próximo programa, se tudo der certo, Matheus Capanema tá aqui de novo. E você também, ô Sanches, quem sabe, né? Então é isso aí, pessoal, vamos começar. Eu pedi pros dois, a exemplo daquele programa dos melhores brasileiros da era Premier League, né? Pedi pra esses dois camaradas aí fazer a lista deles. E, mais uma vez, a gente encontrou unanimidades, né? Como o Brenão disse, foram 4 jogadores que ambos concordaram e a gente vai começar primeiro por esses 4 jogadores. Vamos só citar, pra você ter uma noção de quem que foi? Gianfranco Zola, Frank Lampard, Didier Drogba e Eden Hazard. São esses os 4 melhores reforços da história do Chelsea na era Premier League. E a gente vai começar de ordem cronológica, viu, pessoal? Do mais antigo pro mais recente. Então bora de Gianfranco Zola, Sanches. Tenho certeza que ele é um ídolo seu, né? Tá guardado com carinho no coração. E ele é mais antigo e muita gente não conhece, né? Então conta aí pra gente. Quem é Gianfranco Zola? Quem foi? Do que se alimentava? Onde morava? E por que ele entra nessa lista de unanimidades? Isso aí, Julião. Gianfranco Zola, o pequenino italiano, chegou no Chelsea ali em meados dos anos 90 e a importância dele, cara, ele é um jogador sensacional. Muita gente, acho que os torcedores mais antigos do Chelsea têm ele como o maior jogador da história do time, justamente pelo que a gente colocou até se eu não me engano, eu coloquei na minha última participação aqui com vocês, a transformação que ele deu para a história do Chelsea, além do quesito dinheiro, né? Não sei se o Breno vai concordar comigo nesse ponto também, mas a grande diferença do Zola pro futebol do Chelsea foi o talento, foi a entrega, não foi aquela questão muito criticada do Chelsea, aquela questão do time, aquela questão mercenária, é só compra o cara que quiser e tudo mais. O Zola chegou por quantias baixas, ele chegou num time que era mais humilde, um time que às vezes brigava por meio de tabela, e no período do Zola, o Zola jogou, se eu não me engano, 96 a 2003 no Chelsea, teve alguns intervalos nesse meio aí, mas foi nesse período, ele levou o Chelsea a ganhar a Supercopa da Europa em cima de Real Madrid, a voltar a participar de edições da Champions
Champions League, que era uma coisa muito rara pro Chelsea naquele contexto. Ele fazia gols para um meio-campista, não era algo muito comum naquela época. O Chelsea tinha alguns atacantes importantes e ele teve muita longevidade no clube. Então, acho que o Breno pode até dar sequência nesse ponto aí, mas eu acho que essa participação, essa entrega, identificação dele com o clube, fez com que ele se tornasse um nome sensacional, tanto que hoje ele faz parte do corpo técnico do Maurício Sarri, com uma importância fundamental também. Ele é um cara que conhece o time como poucos jogadores e eu acho que, poxa, não tem muito o que falar. Ele é um cara sensacional. Não vou ficar falando de números do Zola aqui, porque nem são tão significativos. Se você pensar em um número básico, ele jogou aí 229 jogos de Premier League, ganhou só 106, só entre aspas, ganhou metade. Tem gente que deve ter ganhado mais, mas ele é extremamente significativo para a história do time e te amo, Zola. Um grande beijo. Você falou em números, Sanches. Ele ficou 7 temporadas no Chelsea, você acertou. Foi do período entre 96 a 2003. Ele que chegou do Parma, da Itália, né? E marcou 59 gols e 42 assistências. Assim, pra posição que ele atuava na época, eu acho o número ok, porque tá bem dividido, né? Gols, assistências, então deu pra ver que ele era um cara importante pro clube. Só dar uma passadinha rapidinho, como que ele jogava naquela época, né? Quais eram as características dele, pro pessoal aí de casa que não conhece ficar por dentro. Perfeitamente. O Zola, de um modo geral, pelo fato de ele ser pequeno também, era um fator muito importante na Premier League, que ainda naquela época era um jogo mais truncado, né? A gente vê vários vídeos nas redes sociais de como que muitos falavam que era um jogo muito feio, era muita bola chutada, muita bola dividida, muita porrada, mas o Zola, como ele poderia jogar em todas as partes do meio campo ofensivo, vamos falar assim, ele poderia jogar tanto pelas beiradas como pelo centro, ele era muito versátil e muito rápido, então ele conseguia dar muita dinâmica pro jogo, ou seja, ele dava passes decisivos tanto como o cérebro da equipe, como na hora da decisão. E ele também foi um dos responsáveis por começar a implementar uma mentalidade de mais talento, mais cabeça do que mais físico pro jogo. Com isso, ele fez o que você falou, ele participou aí de aproximadamente 90 gols do time, que é, como você falou, de fato é um dado ok para bom, para a posição que ele jogava. Pelo fato dele ter sido um jogador do meio para frente, ele incrementou muito no futebol do time e, consequentemente, algo natural, né? Ele trabalhou com muitas assistências, muitas jogadas sensacionais, o cara já fez gol de letra em escanteio, gol de bicicleta, não sei mais, tudo que é gol o Zola fazia, e dava passe, cobrava falta, bola parada ele comandava, ou seja, ele foi um dos pioneiros nessa ideia de ter um jogo mais cerebral na Premier League, e hoje a gente vê que isso é uma característica muito comum dos grandes nomes da Premier League, que é a inteligência dentro de campo, você fazer muito mais do que o físico do futebol inglês te pede pra fazer. Exatamente, é um jogador muito versátil, ele poderia também atuar como um segundo atacante. Gostei de que quando ele chegou, ele teve muita adaptação muito rápida ao futebol inglês, uma época de kick and rush, como o Sanches falou, uma época de futebol truncado, de bola na área, ele era aquele cara que dava o toque refinado, aquele cara diferenciado. Logo quando ele chegou, ele foi muito importante no título da Copa da Inglaterra de 1996-97, ajudou o time a quebrar o jejum de 26 anos sem conquistas de expressão. Então era uma época que o Chelsea vivia, era a época de vacas magras, era a época que buscava encontrar uma identidade, uma tradição e conquistas de títulos. A era, né, anterior ao Abramovich, né? Então ele foi eleito o melhor jogador da Inglaterra em 1996-97, logo quando ele chegou, né? Ele foi o único a conquistar o prêmio sem jogar a temporada inteira. Isso é um dado interessante. Foi o primeiro jogador do Chelsea a conseguir essa honraria, né? E vale lembrar que ele foi jogador do mês também da Premier League em dezembro de 96 e outubro de 2002. Então ele foi um jogador muito importante para a história do Chelsea no sentido de importância, digamos assim, de identidade com o time, né, e de características de jogador, como vamos dizer assim... Criativo, né? Criativo e, digamos assim, era um cara que comandava um time que não era tão vitorioso e rico como hoje é. E o Abramovich chegou, o Chelsea se tornou um multicampeão de todas as competições possíveis. Faltou o Mundial ali contra o Corinthians, mas a gente dá uma relevada. E chegou o Frank Lampard, que é o nosso segundo jogador da lista. Um dos reforços mais importantes da história do Chelsea. E continuo com você, Brenão. Ficou até 2014 no Chelsea, depois teve aquela saída, que o Sanches fica até com uma dorzinha no coração, né? Foi pro City e ainda meteu o gol no Chelsea, né, Sanches?
pior ainda. Foram 15 temporadas no total, 609 partidas. Ele tá no top 5 jogadores que mais atuou na era Premier League. Marcou 177 gols e distribuiu 102 assistências, Brenão. Não tem o que dizer desse cara, né? Craque, um dos maiores da história, de toda a história dos Blues. E arrisco dizer que é o maior jogador que o Chelsea viu jogar nesses tempos recentes. Ele que é o maior artilheiro do Chelsea de todos os tempos, acho que 211 gols, se eu não me engano. Foi o segundo melhor jogador do mundo em 2005, só perdeu pro Ronaldinho. E dimensiona como é que foi a temporada do Chelsea, né? 2004, 2005 foi uma temporada vitoriosa. O início daquele time que conquistou o bicampeonato da Premier League. Ele foi um cara muito importante pro Chelsea nesses 13 anos que ele ficou no clube, né? É um jogador que é muito inteligente, é um cara articulador, é um cara que sabe chutar muito, muito bem de fora da área, cansou de fazer gols e um cerebral também, e gostava muito de ver ele jogar. Confesso que foi um dos jogadores que me fizeram ter essa paixão pela liga, paixão de ver o futebol inglês. Ele foi um cara que foi muito determinante, né, para uma geração de torcedores do Chelsea. Ele que foi contratado junto ao West Ham por 16 milhões de euros e conseguiu ser o melhor jogador da temporada em 2004, 2005, né? Assim como foi campeão da Premier League 3 vezes, 2004, 2005, 2005, 2006, 2009, 2010. Ele que tem 349 vitórias e 127 derrotas em Premier League. Então, um jogador que é sinônimo de vitória, um jogador muito vitorioso. E foi jogador do mês nos meses de setembro de 2003, abril de 2005, outubro de 2005 e outubro de 2008. Cara, e é incrível você perceber que o maior artilheiro da história de um time é um meio-campo. E um meio-campo, na teoria, mais defensivo. Box to box, né, Sanches? Exatamente. Ele tinha uma característica mais defensiva, mas ele tinha justamente essa pegada box to box impressionante. O Lampard, pra mim, é o maior jogador da história do Chelsea. É um dos jogadores que eu mais gosto da história do futebol, de todos os tempos. E ele tem algumas peculiaridades. É muito legal. Pouquíssima gente sabe que ele não é da base do Chelsea. Muita gente acha que pela identificação, pelo tempo de casa que ele tem, ele veio desde sempre, mas ele fez muitas temporadas no West Ham. Ele começou, a primeira temporada dele na Premier League foi 93, 94, e ele tem influência do pai dele, que jogou pelo West Ham, do tio dele, o grande tio, Harry Redknapp, fez muita influência também para ele ser jogador, e ele tinha muita cobrança para poder ser um jogador do nível do pai dele, e ele foi muito criticado no West Ham por ser titular em algumas oportunidades. O pessoal achava que era graças ao pai dele. Tadinhos do torcedor do West Ham, né? Quebrou a cara depois, né? Quebraram a cara completamente. Você vai criticar o cara por um motivo desse. Ele começou a ter destaque no West Ham e, obviamente, foi pro Chelsea rápido. Ele tem alguns números um pouco menos conhecidos também, que são muito legais. Ele chegou, a primeira temporada dele no Chelsea foi 2001, 2002. Ele ficou até a temporada 2006, 2007 jogando pelo menos 35 jogos da Premier League, ou seja, ele não machucava, ele não era reserva, ele era muito constante, muito saudável e fundamental pro time. Isso é incrível. Além disso, eu não sei se ele é o único ou possivelmente um dos únicos, não sei se essa lista tem talvez 5 nomes no máximo, de meio-campistas que marcam mais de 10 gols em temporadas consecutivas da Premier League. Ele conseguiu isso por 11 anos seguidos, fazendo pelo menos 10 gols, de 2003, 2004 até 2012, 2013. E na temporada 2009-2010, ele fez 22 gols. Não sei se a gente consegue mensurar, óbvio, nenhum de nós é jogador, ou quem estiver ouvindo a gente, o meio-campista fazer 22 gols no campeonato, pra gente ter uma comparação básica, a artilharia do Brasileirão sempre estoura em 20 gols, pra gente ter uma pequena base de comparação. E o Lampard não foi o artilheiro daquela Premier League, se eu não me engano foi o Drogba ou Anelka, algum atacante, com certeza. E o Lampard fez 22 gols e não foi o artilheiro. Sem contar em todos os títulos que ele ganhou, além da Premier League, todas as Copas da Inglaterra, as Copas da Liga, Supercopas, a maravilhosa Champions League que ele assumiu a faixa de capitão. Ou seja, o Lampard, ele tem uma importância também para a história da Premier League, para a história do futebol inglês, que vai em consonância com a importância dele para a história do Chelsea. Claro, ele teve essa pequeniníssima passagem pelo City na temporada 14-15, também, apesar de velho, fez 32 participações, a maioria vindo do banco, mas foram 32 jogos de Premier League, fez lá aquele péssimo
belíssimo gol contra o Chelsea, que juro por Deus que eu vi ele chorar quando ele fez aquele gol. Ele também admite que quase caiu uma lágrima, não foi só dele, pelo amor de Deus. Mas o Lampard, ele é um jogador sensacional. Ele foi um nome totalmente destoante dessa história recente da Premier League, e o que ele fez, o que ele representa para os jogadores de base até hoje é um fator, é uma inspiração incrível como um profissional que ele foi desde sempre. Então é inegável que ele tem que estar nessa lista. Acho que nenhum torcedor do Chelsea vai discordar da gente. Próximo da lista, pessoal, na ordem cronológica, é Didier Drogba, o centroavante marfinense que também marcou história no Chelsea. Ele que chegou em 2004 no Chelsea, ele veio do Olympique de Marseille da França, ficou até em 2012, depois teve uma segunda passagem e saiu em 2015. Foram 9 temporadas no total, 254 partidas, 104 gols marcados, 54 assistências e títulos conquistados a rodo, né, Sanches? O que dizer desse grande centroavante, um dos maiores da história do futebol? O Drogba, só até complementando a informação, ele foi o artilheiro da Premier League 2009-2010, que a gente comentou. O Lampard fez 22 gols, ele fez 29. O Drogba, eu vou até roubar um pouco a frase de um grande jornalista esportivo, são esses negros maravilhosos tabelando pelas pontas e servindo o Drogba. Drogba, ele é um ícone da história do Chelsea. Ele possivelmente figura entre os grandes ídolos da história do clube. Ele chegou num momento de reconstrução do time, foi uma das primeiras contratações da era Abramovich, e nos colocamos aí arredondando nos 10, 12 anos que ele jogou no Chelsea, ganhou 4 títulos, e ele simplesmente tinha faro de gol. Ele teve uma adaptação absurda para a Premier League, não demorou para fazer gol, já chegou roubando a vaga de titular. O Chelsea tinha até bons atacantes antes, a gente tem um exemplo, por exemplo, do Hasselbank, do próprio Crespo também, daquele contexto, e ele chegou e ele dominou. Ele teve uma sintonia muito boa com o Mourinho, tanto que eles são amigos de longa data, e o Drogba, ele tem retrospectos maravilhosos. Ele perdeu pouquíssimos jogos de Premier League, ele sempre foi um líder em campo, ele ajuda tanto na defesa como no ataque desde sempre, que é algo também, uma característica dos atacantes que eu particularmente não via muito questão de 10, 15 anos atrás no futebol inglês, e ele também foi uma porta de entrada interessante, não sei se vocês vão concordar comigo, para jogadores africanos se destacarem na Premier League. Eu acho que o Drogba, ele foi essa porta de entrada legal, porque a gente sempre sabe dos africanos que buscam uma vida melhor lá na França, até fora do futebol, mas pro futebol, que é o nosso caso aqui, e o Drogba, ele fez um pouco disso, na minha opinião, no futebol da Inglaterra. Ele o chegou... Calu, teve o... Sim, vários. Da Gana, foram vários jogadores africanos que chegaram, né? Depois até fora também, por exemplo, o Touré, um exemplo recente, é um grande jogador africano que passou pela Premier League, e eu acho que o Drogba, ele foi uma importante abertura para isso. Também, completando, ele foi artilheiro da Premier League 2 vezes, em 2006, 2007, ele também foi artilheiro, e poxa, não tem muito o que a gente falar. O Drogba, ele é matador, definidor, ele é um homem que bate no peito, chama a responsabilidade, vai para cima sem medo, ele tem o jogo físico, ele tem o jogo rápido, ele tem presença de campo, ele tem uma mentalidade dentro da área que parece que ele tá dentro de casa, é incrível, ele conhecia nos tempos áureos a área como pouquíssimos jogadores, e isso foi muito importante, não só para a história, para as conquistas do Chelsea, mas também para a própria história da Premier League. Ele trouxe números incríveis, impressionantes pro campeonato, e eu acho que é inegável que ele tem que ser uma das melhores contratações, porque foi um jogador relativamente barato e que trouxe, poxa, ele simplesmente bateu o pênalti da final da Champions League. Claro, na Champions League que o Chelsea perdeu em 2008, ele foi expulso. Eu não acho, particularmente, que foi uma grande influência para a derrota do time, mas é uma expulsão e uma final do seu atacante. Mas, em 2012, compensou. Ele voltou. Compensou é pouco, não tem o que falar. Ele fez o gol, ele fez o pênalti, ele quase foi expulso de novo, mas aí depois, na disputa de pênaltis, ele ganhou pra gente. Simples. Drogba é uma lenda. Ele que fez o gol aos 43 minutos do segundo tempo, aquele gol de cabeça, aquele cruzamento de escanteio, até hoje fica no imaginário dos torcedores do Chelsea. Ele que foi contratado junto ao Olympique de Marseille por 24 milhões de libras, né? O Mourinho que pediu a contratação, né? E deu muito certo. E acho até que ele começou a implementar um perfil de jogador que o Chelsea necessita, que é um atacante forte, brigador e bom. Tem que ser um jogador bom tecnicamente. Eu acho que o Drogba, ele implementou esse estilo de jogo, e até
posso afirmar também que muito da identificação da torcida do Chelsea com o Diego Costa surge dessa semelhança de características. O Diego Costa, que é um jogador também que foi muito, em sua passagem, ele foi muito bem recebido pela torcida do Chelsea por ter um perfil parecido com o Drogba, um atacante de explosão, boa finalização, Brigador. bem tecnicamente, brigador, é aquele cara que conseguia fazer bons duelos com os defensores, né? E o Drogba era esse cara. O Drogba é um atacante de explosão, então é um jogador muito vitorioso e é um jogador que é aquele jogador que marca a história do clube. Se você fizer os 11 principais jogadores do Chelsea, uma formação, né, dos 11 principais jogadores, montar um time com os 11 principais jogadores da história do Chelsea, você vai ter o Drogba como um principal atacante. Ele que para muitos, assim como o Lampard, assim como todos os jogadores que a gente vai falar aqui, uma das 5 maiores contratações do Chelsea, eles são jogadores que marcam muito a geração de torcedores do Chelsea, essa geração de 2000 até em tempos recentes, né? O Chelsea que se afirmou muito com esses torcedores por ser um time vitorioso e um time com futebol vistoso, e muito parte também pelo Drogba. O Drogba foi esse cara que conseguiu fazer essa relação também, até do Chelsea. Como o Chelsea tem uma boa relação com a Itália, o Chelsea também pode dizer que tem boa relação com os jogadores africanos. Quarto e penúltimo nome da lista agora, continuando com você, Brenão, vamos falar de Eden Hazard, ele que é o nome da nossa lista aqui, que é a mais recente, né? A nossa lista de unanimidades, porque a gente vai ter o quinto integrante, vai ser um quinto integrante do Sanches e o outro do Breno, mas finalizando aqui essa lista que todo mundo concordou, Eden Hazard chegou no Chelsea em 2012, ele que veio do Lille, da França, e está até atualmente no clube, né? Foram até agora 7 temporadas disputadas, 220 partidas, 76 gols e 43 assistências, tá? Isso aí, números de Premier League apenas. Sanches, esse cara tinha que estar na lista, né? Com certeza, definitivamente, também foi outro cara vitorioso, outro cara que marcou gerações, um pouco mais recentes, né, do que Lampard e Drogba, mas unanimidade também, né? Sem dúvida nenhuma, Júlio. Eu sou um pouco suspeito pra falar, porque eu sou um dos maiores defensores do Chelsea que eu já vi no Twitter. Eu tenho ainda a teoria de que o Hazard é o melhor jogador do mundo e ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Não há Messi e Cristiano Ronaldo que tirem Eden Hazard do meu coração nos prêmios da Bola de Ouro da FIFA. Eu acho muito legal a história do Hazard, porque antes da chegada no Chelsea, ele era um nome muito pouco conhecido. Ele chegou a ser campeão francês, ele foi campeão francês pelo Lille, num campeonato praticamente dominado ali por clubes como o Lyon, clubes mais famosos, o próprio Olympique de Marseille, e o Hazard, ele ajudou a dar uma quebra nessa hegemonia dos times franceses, e obviamente atraiu os olhares, e o Chelsea foi feliz nessa corrida para ter o Hazard lá em 2012. Ele chegou muito novo, ele chegou com 20 para 21 anos no Chelsea, ele, se não me engano, nascido em 92, então ele chegou com 21 anos, em 91, corrigindo, chegou ali com questão de 21 anos no Chelsea, chegou novo, um investimento interessante, e como alguns que não deram certo, o próprio De Bruyne, compatriota dele, ele deu muito certo. Ele foi um titular, rapidamente se tornou um titular incontestado num time em nova reconstrução, pós-título da Champions League. Ele passou muito aperto com o Chelsea naquela temporada 12-13, que foi uma temporada bem complicada, aquela questão de eliminação na primeira fase da Champions, o primeiro campeão da Champions a sair da primeira fase, ou seja, ele foi também vice-campeão mundial, ele passou vergonha com o Chelsea para depois começar a construir uma carreira que é sensacional, e o fato da carreira dele ainda estar em andamento me faz pensar que ele futuramente vai ser um dos maiores jogadores da história talvez da era moderna, talvez da era completa do campeonato inglês, por todas as atribuições que ele tem. Ele é um jogador do futebol, é um pouco estranho falar isso, mas do futebol moderno, ele é um jogador muito completo pelas atribuições defensivas, ele tem uma boa marcação pela atribuição que ele tem, ele ajuda a marcar pelos lados. E o que a gente pode falar pro ataque dele? O Hazard, ele é extremamente explosivo, hoje ele é mais físico a cada dia, então ele tem cada vez mais adaptação ao tipo de jogo praticado na Inglaterra, e tem um poder de decisão quase de um camisa 9, tanto que ele é usado como um falso 9 em diversas situações. O Chelsea hoje não tem centroavantes de peso, então muitas vezes ele se torna esse nome, e claro, a gente não dá pra cobrar que ele corresponda como um Drogba corresponderia, mas ele faz o trabalho dele e ele é incontestável no time. Ele já é um dos medalhões do time só com 27 anos, e ele tá se tornando um dos grandes nomes da história do time, por causa não só dos gols, não só das assistências, não
só da identificação que ele tem com o clube, e isso eu não falo de fazer gol, bater no peito, beijar o escudo, é de segurar especulações de saídas para Real Madrid, para Barcelona, para qualquer outro clube que chegue com caminhões de dinheiro para contratar o Hazard, porque aparentemente ele acredita no projeto do time e ele faz por onde. Ele já ganhou aí a Premier League 2 vezes, ele já ganhou jogador do mês, ele já ganhou gol do mês, já foi o melhor jogador da temporada, naquela temporada 14-15, que foi absurdo o futebol que ele jogou. Na maioria das vezes o Chelsea ganhava de 1-0, ou era gol do Diego Costa ou era gol do Hazard. Então ele tem um poder de decisão no quesito coletivo, que também é muito marcante, sem falar no poder de decisão individual. Diversos jogos aí mais truncados, onde você precisava furar uma defesa mais fechada, que sabia que ia jogar contra o Chelsea, já vinha com essa proposta, e cabia a nomes como o Hazard, que é o jogador talvez mais agudo do elenco atual, ou desde que ele chegou, ele é o jogador mais agudo do time, e é inegável a diferença que ele faz todo jogo. E os adversários têm medo do Hazard, e não é à toa. Ele se tornou um jogador fantástico em muito pouco tempo, e a tendência é que ele se torne cada vez mais importante para a Bélgica, para o Chelsea, para a história do futebol, porque eu acho que ele ainda tem muito a acrescentar para todo esse contexto de Chelsea e de Premier League, né, Breno? O Hazard que chegou e chegou já abalando. Chegou abalando as estruturas do futebol inglês. Ele foi contratado pelo Lille por 33 milhões de euros e tinha bons concorrentes, né? O Manchester City e o United, os dois estavam procurando também contratá-lo, e o Chelsea foi lá, e acredito que seja um dos maiores achados do mercado de transferências dos últimos tempos. Digo, nos últimos 5, 6, 7 anos. Ele que foi o principal jogador do Chelsea na temporada 2014-2015 e foi eleito o melhor jogador da Premier League, né? O Chelsea foi campeão com 3 rodadas de antecedência, ele alcançou a marca de 16 gols marcados na competição, e eu lembro muito daquele gol decisivo contra o Crystal Palace, que foi o gol do título, né? Aquela cobrança de pênalti. O Hazard, ele marca muitos gols importantes, é um cara muito agudo. Se a gente for parar para pensar o que é um winger esquerdo dominante, a gente vai lembrar de cara o nome do Hazard. Se a gente for buscar características de winger, todas as características de um winger forte, um winger incisivo, né? Um ponta esquerda muito participativo e importante para a equipe, a gente vai lembrar do Hazard. O Hazard que ele nessa temporada tem 7 gols e 4 assistências. A cada ano que passa eu sinto o Hazard mais amadurecido, mais importante para o time, com potencial, já é um ídolo, mas com potencial para marcar mais a história ainda com a camisa do Chelsea. Só depende dele. Ele que, se quiser ser ídolo do Chelsea, se quiser conquistar títulos importantes, eu acho que ele vai ter que continuar vestindo a camisa do Chelsea, porque é o cenário perfeito para ele se tornar um jogador muito marcante e até fazer a carreira dele melhorar. Eu acho que ele está no lugar ideal, ele tem um carinho da torcida, ele tem o carinho até dos próprios, o carinho e respeito dos próprios adversários. Então acho que o Chelsea precisa dele e ele precisa do Chelsea. Então, se acontece essas duas coisas, por que não o Hazard ficar? E eu, como torcedor do Liverpool, todo mundo aqui já tá careca de saber, né? Eu também quero que ele continue, porque eu não consigo imaginar o Hazard em outra liga, sinceramente. Ele é a cara da Premier League e tomara que ele continue aqui, porque é o habitat natural dele. E, pessoal, tem... E o moleque é liso, né, Julião? O moleque é muito liso. Pô, o cara é ídolo, é craque. Tem que ficar aqui no melhor futebol do mundo, porque aqui só estão os melhores, né, meus companheiros? Então, finalizando aqui a nossa lista de unanimidades, vamos fechar com os quintos integrantes de cada um. Começar por você, Brenão. Você escolheu o Petr Cech, o goleirão, né? Por que você colocou ele na sua lista? Eu coloco pela importância que ele tem pro time. Todo bom time começa por um bom goleiro, e o Cech, durante muitos anos, 2004 a 2015, ele foi o goleiro principal do Chelsea. Ele chegou contratado junto ao Rennes da França por 7 milhões de libras. Ele foi substituto do italiano Carlos Codicini, o Mourinho que promoveu a sua estreia, e o Ranieri que indicou o Cech para ser contratado. O Cech conseguiu bater recorde da Premier League com 1.025 minutos sem sofrer gols. Ele ficou 21 partidas sem sofrer gols de 2004 a 2005. Foi importantíssimo para o título do Chelsea naquela ocasião. Ele chegando, foi um goleiro para longo tempo. Acredito que ele poderia ter estendido ainda mais a sua carreira pelo Chelsea, mas teve um Courtois para poder passar o bastão, né? Acho que também a passagem dele agora pelo Arsenal não diminui o que ele fez pelo Chelsea. Ele que teve uma lesão traumática, né, em 2006, para quem não sabe, ele joga com essa proteção na cabeça, porque ele teve um choque, né, uma fratura no crânio, uma dividida com o Stephen Hunt, uma partida da Premier League, Reading contra o Chelsea. O joelho do Hunt bateu na cabeça do Cech e ele ficou de outubro de 2006 até janeiro
janeiro de 2007 sem jogar, então teve um período da carreira que não se sabia se ele poderia voltar aos gramados, então era um momento assim, foi um momento conturbado da carreira dele, e voltou abalando. Na Premier League são 443 jogos, 202 clean sheets, né? São jogos sem tomar gols e 2 assistências. Para goleiro, 2 assistências é muita coisa, né? Curioso, não participa dos momentos ofensivos, é uma estatística muito curiosa. Ele recebeu 4 vezes o Golden Glove, né? Da Premier League, foi o melhor goleiro da Premier League em 2004, 2005, 2010, 2011, 2013, 2014. Em 2015, 2016 foi também, mas pelo Arsenal. Então ele é 4 vezes campeão da Premier League, tem Champions, tem Liga Europa, ou seja, ele tem todos os títulos possíveis. Ele que, pra mim, é o jogador que conseguiu participar desse momento da era Abramovich o tempo inteiro. Ele teve um tempo, digamos assim, ele chegou em 2004, acho que o Abramovich entrou em 2003, 2004. Ele chegou e saiu em 2015 porque não tinha mais espaço na equipe do Chelsea, mas foi muito, muito decisivo, né, debaixo das traves. Claro que teve parceiros que ajudaram muito. Então o Tcheco, para mim, tem um lugar marcado na história do Chelsea. Eu acredito que foi muito bem o Ranieri indicando o Tchek pro gol. E você, Sanches, você foi de N'Golo Kanté, esse volante maravilhoso que tem inúmeros fãs espalhados pelo mundão afora. Ele que tem apenas 3 temporadas, né, no Chelsea, é isso mesmo, Sanches? Tá fazendo a terceira dele? Isso aí, Julião. O Kanté, ele tá na 3ª temporada dele pelo Chelsea. Convenhamos, se existe algum cidadão no planeta Terra e região metropolitana que não goste de N'Golo Kanté, essa pessoa tá vivendo errado. E é tempo suficiente pra estar na sua lista, cara? Tempo suficiente pra estar na minha lista, justamente por isso que ele tá na minha lista, por ter construído uma história tão impressionante em tão pouco tempo no time. Ele foi contratado, a gente não pode falar que foram valores milionários, se você pensar que, por exemplo, um Fernando Torres custou 50 milhões, um Morata custou mais de 60 milhões, o Kanté, ele é um jogador extremamente tímido, isso falando também no lado, vou falar exclusivamente do lado esportivo, só que ele tem uma participação absurda em campo. Ele, de fato, ele é o motor do time onde quer que ele esteja. Ele se tornou o motor do Leicester, ele se tornou o motor da França e ele se tornou o motorzinho do Chelsea desde que ele chegou. Ele ganhou o espaço dele fácil, de uma forma muito natural, por, de fato, ser um jogador novo. Ele tem 27 anos, assim como o Hazard, e também pelo talento dele. Ele é um jogador que ganhou o melhor jogador da Premier League em 2016-2017, que, na minha opinião, tirando o fato de que absurdamente merecido, é um fator bem incomum para um jogador como o Kanté, que faz poucos gols, promove poucas assistências, mas por outro lado, ele tem uma participação impressionante em campo. É um fato curioso que desde que ele chegou na Premier League em 15-16, ele tem 1 gol a cada temporada. Ele fez 1 gol pelo Leicester em cada temporada que teve lá e 1 gol pelo Chelsea em cada uma das 3 temporadas. Talvez ele faça até outro, isso falando em Premier League, né? Mas a gente fica sempre na torcida que ele faça mais, até pela aquela característica que ele tá assumindo hoje em dia com o comando do italiano Maurício Sarri no Chelsea. O Kanté, ele já tem mais de 100 jogos de Premier League, já tem 2 títulos, já tem um título de melhor jogador, um título individual, que para um volante é algo impressionante, como eu já disse, e ele tem um poder de definição defensiva que é impressionante. Ele nunca foi expulso, ele tem uma porcentagem de sucesso nos que a gente chama de tackles de praticamente 70%, que é muito para um jogador que tá sempre dividindo bola, tá sempre tentando desarmar alguém, e eu acho que a construção dele em tão pouco tempo, a ascensão meteórica, a gente pode falar assim, do Kanté num espaço aí de 4 anos, aí entra um pouco da época do Leicester também, faz com que ele seja um nome incrível para a história do time, por dar uma outra cara ao time do Chelsea também. O Kanté, ele pode ser considerado um dos rostos desse novo Chelsea que está se construindo aí, depois que saiu aquela ideia de Mourinho, de Ancelotti, de Matteo, que é quando a gente começou a ter já um Antônio Conte e agora o Maurício Sarri, a gente viu que o Chelsea pratica um futebol um pouco diferente dos anos anteriores, e o Kanté é muito responsável por isso, por ele ser justamente um jogador onipresente e muitas vezes onipotente. Ele faz o que os outros deixam de fazer e ele faz a mais pelos outros também. Então, eu com um pouco de dúvida, mas eu não me arrependo de colocar ele na minha lista não, porque eu acho que, apesar de ter apenas 2 temporadas completas e a terceira em andamento, o Kanté ainda tem muito a contribuir pro Chelsea, vai ficar, ele tem renovação agora de contrato até 2023, o jogador extremamente bem pago agora, apesar da grande humildade dele, ele tem muito ainda a evoluir, então pelo poder de evolução e pela história já construída, eu acho que o Kanté, ele é admirável em todos os quesitos e ele merece muito estar nessa lista também,
também. Não que o Cech não esteja. Teria muito a falar do nosso grande Peter Cech, mas eu precisava dar essa moral pra N'Golo Kanté, porque ele é um jogador fantástico. Então tá aí, pessoal. Pegamos a lista do Sanches, pegamos a lista do Breno e você vai decidir qual que você mais gostou. Embora elas estejam muito parecidas, né? Teve só essa alteraçãozinha aí no quinto integrante. Então bota aí nos comentários com qual seleção aí de maiores contratações você concorda mais. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizar agora com chave de ouro essa edição do podcast. Já que o nosso amigo Sanches já veio aqui 3 vezes responder o nosso quiz, né, e acertar, que fique bem claro, ele é o convidado que mais acertou aqui as nossas perguntas. A gente vai mudar hoje um pouquinho a programação, vocês devem conhecer já o nosso quadro Bate-Bola PL Brasil, e hoje o Sanches vai ficar na parede para responder o primeiro nome que vier à mente dele nessas perguntas agora que eu e o Brenão vamos fazer. Então é isso aí, pessoal, começa agora mais um Bate-Bola PL Brasil. Sanches, agora eu quero ver, hein? A gente vai perguntar, a gente vai fazer uma pergunta, vai ser um jogador, alguma coisa, e você tem que rapidamente, no estalo, responder. Eu não erro uma, Julião, vamos lá. Seja algum jogador que mais você teve identificação, ou que você viu que mais jogou bola, né? Presenciando partidas do Chelsea. Enfim, vai ser aquele nome que vem na sua mente e você fala, beleza? Isso aí. E que fique claro, se o torcedor do Chelsea não concordar comigo, que deixe aí nos comentários, que interaja com a gente, porque são muitos nomes e vou tentar escolher um aí na ponta da língua. E aqui é democracia, PL Brasil é democracia, então deixa nos comentários. Democracia sempre vence. E quem discordar, a gente enche de porrada. Então vamos lá. Discordar tá errado. Discordar tá errado. Então vamos lá, Sanches. Um goleiro. Peter Cech. Um zagueiro. John Terry. Um lateral, pode ser esquerdo ou direito. Ivanovic com menção honrosa pro Ashley Cole. Ô louco. Um volante. Kanté. Um meio-campista. Frank Lampard. Essa é fácil, hein? Um atacante. Eu vou falar Drogba com menção para Fernando Torres. Quem entender, vai entender essa aí. Desculpa, gente. Um técnico. José Mourinho. E um título marcante para você. Um título marcante, a UEFA Champions League 2011-2012. E para finalizar, um uniforme. O uniforme da temporada 11-12. Aí eu vou até pedir um espaço para dar justificativa, porque comprei a camisa anos depois com o nosso grande amigo João Dicker. Se ele estiver ouvindo a gente aqui, um abraço para ele. Mas é porque é a camisa mais marcante, do título mais marcante. Mas que fique claro, a história do Chelsea só tem camisa linda. Era o uniforme 1 ou 2? Era o uniforme 1, aquele que tinha listras na horizontal, listras em tons de azul, e nos 2 ombros era majoritariamente branco, com as 3 listras ainda da Adidas em azul. Show de bola, meu amigo Sanches. Cara, vou aproveitar, deixa aqui e te agradecer pela sua 4ª participação aqui, velho. Nossa, você agrega demais, eu te amo de paixão, seja sempre muito bem-vindo. E fala aí pro pessoal que não acompanha o Chelsea Brasil, onde que eles podem encontrar vocês, porque certamente é a melhor cobertura dos Azuis de Londres nas redes sociais, né não, meu caro? É sempre um prazer, Julião. Eu me perco nas palavras para agradecer sempre esse espaço que vocês dão pra gente. Eu me sinto privilegiado por estar participando aqui com vocês. Eu, acima de tudo, sou um fã do Premier League Brasil, acompanho vocês há muito tempo. E é isso aí, tô muito feliz de estar aqui de novo. Agradeço demais pelo trabalho que vocês estão fazendo por nós, fãs da Premier League, e por dar esse espaço pra gente do Chelsea Brasil também. Pra galera que gosta do Chelsea, não precisa ser torcedor, pode ser simpatizante, da forma que você achar melhor. Só pesquisar em todas as redes sociais, Chelsea Brasil, tamo lá no Facebook, tamo no Twitter, tamo no Instagram, temos um canal do YouTube com alguns vídeos lá do nosso grande Thiago Santos, temos um podcast que eu participo também, o Bluecast. Vocês falaram há pouco aí aqui no programa sobre o FIFA, nós temos um time de esportes do FIFA, também estamos participando de alguns campeonatos, para quem quiser acompanhar, a gente faz lives, fazemos textos sobre como que tá indo o andamento do nosso campeonato, e é isso aí, quem quiser acompanhar a gente, eu também tô lá no Twitter, Sanches_07, me procurem lá nas redes sociais quem quiser, e é sempre um prazer estar aqui com você e com o Breno, com o Capa também, não muito, brincadeira Capa, sou muito seu fã, amo vocês e é sempre um prazer estar aqui, gente, muitíssimo obrigado de coração. A gente que agradece, meu querido, e brigadão você também, Breno, já é figurinha carimbada aqui no podcast, compõe a nossa mesa de debate todas as semanas, um abraço pro senhor e até semana que vem. Abraço, Julião, um abraço ao Sanches muito agregador a esse elenco nosso da PL Brasil, sempre muito bem-vindo, manda muito bem, sabe tudo de Chelsea, e é isso, galera, falamos sobre as 5
maiores contratações que nós achamos para o Chelsea. E é isso, gente. A temporada tá muito legal, tá muito maneira de ver, muito animado para esse desenrolar da temporada. E guardem que tem muito conteúdo bom chegando, a gente que tá com uma equipe muito bem abastecida da Premier League Brasil. Então vocês estão privilegiados de ter os melhores conteúdos do futebol inglês. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Continue ligado na gente. Estamos em todas as redes sociais possíveis. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Temos o blog com 3, 4 notícias diárias muito bacanas. Também temos o nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve lá. A gente acabou de bater 5.000. Estamos também na Rádio Prado, aqui com o nosso podcast, toda quinta-feira. E mudamos a nossa programação. O podcast agora está saindo toda quinta-feira, 11 horas da manhã, viu? Você que estava acostumado a ouvir a gente nas terças, agora sintonize aí o calendário e fique por dentro. Toda quinta-feira de manhã cedinho, tá chegando aí podcast toda semana para vocês. É isso aí então, pessoal. Um abraço. Até semana que vem. Falou. Em breve no Spotify, hein? Em breve. Se Deus quiser, Brenão.